povo de Deus, tudo bem com vocês? Meu nome é Magno Silva, estou aqui passando no meu canal do YouTube para deixar uma palavra da parte de Deus para o teu coração, que se encontra no livro, irmão, aleluia, de Daniel, né, irmão? Da Bíblia vai dizer que Daniel ele foi tirado, né, aleluia, de um lugar e colocado dentro da Babilônia. Eu sei que tem lugares que a gente não quer nem estar, né? Tem pessoas que às vezes a gente não quer nem cumprimentar, né, irmão? Nem dizer a paz. Mas, né, irmão, o Evangelho de Cristo, ele nos fala pra gente fazer a diferença, né? Você que tem sido machucado por alguém, você que tem sido machucado muitas vezes por alguém, Deus, ele está lhe dizendo que ele é contigo, viu? E que ele tem, aleluia, coisas grandes para fazer na sua vida. Eu sei que a gente se fere, né? Muitas das vezes com pessoas, até mesmo da nossa família, né? A gente se fere às vezes, mas né, irmão? É normal a gente muitas das vezes se ferir porque Deus tem algo para fazer. E é através da sua vida, é através do que Deus tem com você, aleluia, que Jesus vai fazer. É através de aquilo que Jesus tem para fazer na sua vida, né, irmão? A Bíblia vai dizer que Samuel aleluia, irmão, ele foi chamado 3 vezes, mas ele não entendeu. E quantas vezes a gente não entendemos o chamado de Deus nas nossas vidas, né? Mas o Senhor está dizendo, continua, prossegue, porque o Senhor vai te dar vitória. A Bíblia vai dizer que Daniel, irmão, estava dentro da Babilônia. E quando Daniel, irmão, aleluia, estava ali dentro da Babilônia, o Senhor, irmão, ele começou, aleluia, a exaltar. Aleluia. Deus começou a exaltar Daniel, aleluia, dentro da Babilônia. Por quê, irmão? Porque Jesus de Nazaré, aleluia, ele exalta, né? E ele está lhe dizendo, através desse vídeo, que ele vai lhe exaltar. Aleluia, ele está lhe dizendo, aleluia, através desse vídeo, aleluia, que ele vai fazer coisa grande na sua vida. Eu não sei qual é, aleluia, o baque que você tem sofrido, muitas das vezes. Eu não sei qual é, aleluia, as perdas que você tem vivido, mas eu quero lhe dizer que Jesus, ele vai fazer o impossível se tornar possível na sua vida. Deus é Deus, né, irmão? E quando ele promete, aleluia, ele cumpre. E o Senhor está lhe dizendo que aquilo que ele te prometeu, que aquilo que ele falou para você, ele vai cumprir. O Senhor está lhe dizendo que aquilo que, aleluia, Jesus, ele lhe disse, que aquilo que Jesus de Nazaré, ele falou para a tua vida, ele vai fazer. Porque a porta, aleluia, irmão, que Jesus vai abrir para você vai ser muito grande. Então se prepara para ver a mão de Deus se movendo ao teu favor. Então se prepara para ver Jesus de Nazaré, aleluia, te honrando, te abençoando, te surpreendendo. Porque esse é o Deus, irmão, que nós servimos, né? Ele nos surpreende no vale, ele nos surpreende nas guerras. Ele chega, irmão, e mostra para mim, para você, aleluia, o seu agir, o seu trabalhar, aleluia, o seu cuidado. Ele está contigo em todo momento, ele está contigo em todas as horas. E ele está lhe dizendo para você, não tema. Ele está lhe dizendo, aleluia, não tema, porque Jesus, ele é contigo. Ele sabe da onde, aleluia, ele te tirou, né? Ele sabe, aleluia, da onde ele tem lhe tirado. Então se prepara para ver Deus, aleluia, te honrando. Se prepara para ver Deus, aleluia, te abençoando na terra, porque esse é o Deus que nós servimos. O Deus que pega as coisas que não são para confundir as que são. O Deus que muda, aleluia, a história, o Deus que muda a situação. Porque quando ele entra, irmão, na situação, ele entra para vencer. Deus está lhe dizendo através desse vídeo que você vai vencer. Aleluia, se prepara para ver a mão de Deus agindo por você. Se prepara para ver Jesus de Nazaré lhe honrando. Aleluia, ele abençoando. Porque a Bíblia vai dizer, irmão, que tudo é possível ao que crê. Então, diante dessa situação, diante desta guerra, diante desse problema, Jesus está lhe dizendo que vai curar você. Ele vai curar a tua alma. Ele vai curar tuas feridas. Porque muitas das vezes tem feridas em nosso coração, tem feridas em nossas vidas, em nossa alma, que precisam ser curadas por Deus, né?
E o Senhor está lhe dizendo, através desse vídeo, que Ele vai curar a tua alma. O Senhor está lhe dizendo, através desse vídeo, que Ele vai curar você. Aleluia. Se prepara para ver Deus agindo na sua vida. Se prepara para ver Deus agindo na sua história. Porque Ele sabe o que Ele está fazendo. Às vezes a gente não entendemos hoje, mas amanhã a gente vai entender. Aleluia. Às vezes a gente não entendemos agora, né, irmãos? Mas amanhã a gente vai entender. Então descanse. Descanse, aleluia, o teu coração. Porque Jesus é poderoso, é misericordioso. Aleluia, Ele faz o impossível se tornar possível, Ele é Deus. Ele sabe, aleluia, o que Ele está fazendo. E você vai sair, irmão, aleluia, dessa situação de cabeça erguida. Aleluia, você vai sair de posse de vitória. Deus, aleluia, é Deus do sobrenatural. Então se prepara, aleluia, para ver Deus agir. Porque a Bíblia vai dizer que Daniel orou 3 vezes ao dia. Você acha que foi fácil para Daniel? Foi não. Aleluia. Daniel não conhecia ninguém, irmão. Daniel estava ali dentro da Babilônia, sem conhecer ninguém. Mas Jesus foi com Daniel ali dentro da Babilônia. Deus é contigo aí, dentro dessa situação. Talvez você, aleluia, não conheça muitas das vezes, aleluia, o propósito de Deus sobre essa situação. Mas o Senhor está lhe dizendo que o propósito que Deus tem para fazer na sua vida é de vitória. Daniel não sabia o porquê que estava ali. Mas ele não deixou que aquela luta, que aquela prova, que aquela situação, aleluia, fizesse a fé dele, fizesse a vida dele, aleluia, desmoronar naquela situação. Não, ele acreditou, ele confiou, ele perseverou, porque quando a gente persevera, a gente recebe vitória. Quando a gente confia, aleluia, a gente vê Deus agir. Então Daniel, ele colocou uma coisa no seu coração. Ele colocou que ele ia persistir, ele colocou que ele ia perseverar. Então persevere, então persista, porque Jesus de Nazaré, Ele vai fazer infinitamente mais. Ele é o Deus de ontem, Ele é o Deus de hoje, Ele é o Deus de eternamente. E Ele está dizendo que através, aleluia, dessa situação, Ele vai honrar a tua fé, Ele vai honrar a tua vida. Você vai vencer, você vai conseguir. Deus é Deus. Maior é Jesus na tua vida, maior é Jesus na tua história. Você não está aí dentro dessa situação, aleluia, por um acaso. Existe um propósito de Deus, existe algo da parte de Deus, aleluia, para acontecer, para para ser gerado. Então o Senhor está lhe dizendo que a sua vitória, escute, vai acontecer. Deus vai cumprir o que Ele vai fazer na sua vida, o que Ele lhe prometeu. Deus está lhe dizendo que está perto, que está acontecendo. Então se prepara para ver a mão de Deus agindo, aleluia, ao teu favor. Deus é Deus, irmão, do impossível. Deus é Deus do sobrenatural. E aquilo que Ele tem para fazer, Ele vai fazer. Independente das tuas condições físicas, espirituais, Ele está lhe dizendo, eu vou fazer. Independente, irmão, da tua vida, aleluia, emocional, Deus está lhe dizendo, eu vou fazer. Deus está lhe dizendo que Ele vai fazer, independente de como você esteja. Porque, aleluia, para Daniel foi difícil entrar na cova do leão. Aleluia, mas ele tinha confiança que Jesus seria com ele. Foi difícil para Daniel manter a postura muitas das vezes, aleluia, e não mostrar medo, aleluia, para aqueles inimigos que estavam querendo a todo custo, aleluia, fazer Daniel cair, fazer Daniel parar, fazer Daniel desistir. Mas Daniel, mesmo Labracamacé, sem entender, ele continuou, ele perseverou, ele insistiu, porque ele é Labracamacé, porque Deus é poderoso. E quando Deus entra, ele entra para fazer.